Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Novamente, é uma grande alegria, um grande privilégio gravar esta aula, mais esta aula em que nós, então, nessa oportunidade, a gente vai, então, concluir o estudo de Salmos. A gente teve, então, 4 lições, 4 aulas aí, tratando a respeito desse livro tão significativo aqui para nós, né? E a gente está nessa aula aqui, nessa presente aula, que é a 4ª da série, né, digamos assim, a gente vai então concluir esse estudo, falando então em que nós estamos aqui falando a respeito desse livro de Salmos. A gente já está bem adiantado, né, nesse programa de leitura da Bíblia em um ano. Nós já estamos aí, então, terminando esse segundo livro, né, que a gente chama de poético, né, um dos grandes livros aí, dos chamados livros poéticos ou sapienciais. E então, a gente conclui nessa aula para que na próxima aula a gente dê início ao estudo do livro de Provérbios. Se você ainda não fez uma oração, antes de iniciar esse vídeo, eu peço para que você dê uma pausa agora, para que você ore, para que essa aula seja realmente uma aula que possa edificar e uma aula que possa realmente trazer conhecimento e trazer realmente bons frutos aí para a sua leitura e para que, enfim, ela seja produtiva em todos os sentidos. Faça uma oração agora, se você ainda não o fez, para que a gente então inicie a nossa aula, essa presente aula, que é a 4ª parte do livro de Salmos. Muito bem. Vamos lá então para o conteúdo, e a gente vai falar bem rapidamente aí dessa parte introdutória, até mesmo para que, em respeito a você que já assistiu aí as 3 primeiras partes, né? Mas ao mesmo tempo, ok? Até para que eventualmente, se você não tenha assistido as 3 primeiras partes, para que você tenha aí um panorama geral desse livro. Salmos, quando a fé inspira a poesia. A gente vai então falando a respeito dessa parte introdutória de Salmos, como a gente já pontuou nas outras aulas, passando bem rapidamente aqui. A poesia hebraica, ela se compõe de uma rima de ideias e não de sons, como a gente já falou. Inclusive já falamos na aula de Jó sobre isso, né? A gente tem o paralelismo sinonímico, ideias iguais, palavras diferentes. O paralelismo antitético, um contraste de ideias. O paralelismo sintético, ou quando a gente tem ideias complementares. Muito bem. Os salmos, então, fazendo um panorama bem geral a respeito dele, são orações e cânticos produzidos pela experiência de adoradores. Entre eles, o salmista Davi, o rei Davi, autor aí de quase 50% aí dos salmos, né? 73 salmos são atribuídos ao rei Davi. Então ele é o grande, digamos assim, é o grande salmista, né? Digamos assim, é o autor de quase da metade aí, de quase 50% dos salmos que nós temos, né? Dos 150. Os temas principais, a gente já comentou alguns, né? São que a gente pode apontar, não é uma lista, como a gente já disse aqui nas aulas anteriores, não é uma lista exaustiva, mas a gente pode apontar alguns principais. A luta, a esperança, o triunfo, o fracasso, a gratidão, o arrependimento, a enfermidade, a pobreza, o exílio, a injustiça, ou seja, temas muito presentes na nossa existência, ok? Jesus e os Salmos, hoje a gente vai falar bastante a respeito disso, né, de Jesus citando os Salmos, e aqui não apenas Jesus citando os Salmos, mas os próprios Salmos falando a respeito de Jesus, ok? E aqui
uma última informação, um último apontamento, né? Os salmos, então, eles consistem em uma compilação feita por ocasião do regresso do exílio babilônico. Então, várias pessoas contribuíram, né, para que fosse feita essa compilação aí, né, desses 150 salmos numa obra apenas que se chama, então, né, como a gente tem agora, o livro de Salmos. Muito bem. A estrutura dos Salmos, a gente tem 5 livros, né? Esses 5 livros, eles não são divididos por temas. Dentro de cada livro a gente tem vários temas diferentes, né? E dentro, por exemplo, do livro primeiro, a gente tem o Salmo 1 ao Salmo 41 como a doxologia no versículo 13 do Salmo 41. Novamente, a doxologia seria um fecho, seria uma conclusão ou, na verdade, assim, o ponto alto de um determinado livro, né, em que a gente tem um arremate de louvor e de adoração a Deus, ok? Então a gente tem 5 livros, o livro 2 de 42 a 72, o livro 3 de 73 a 89, o livro 4 de 90 a 106 e o livro 5 do 107 ao 150. Inclusive, na oportunidade em que essa aula está sendo aqui postada, né, no perfil da igreja, né, a gente, então, nós estamos efetivamente concluindo esse livro de Salmos, ok? Muito bem. Falando sobre os temas, a gente já tratou sobre alguns temas nas aulas anteriores, e nessa aula eu quero fazer uma proposta de a gente falar a respeito dos salmos messiânicos, na verdade, a respeito de um salmo específico, ok? Alguns exemplos que nós temos aqui de salmos messiânicos são o Salmo 22, que é o salmo mais, que talvez possamos dizer que é o salmo messiânico por excelência, porque afinal de contas o salmo todo fala a respeito do Messias, mas também a respeito do Messias, né, a respeito de alguns detalhes a respeito da figura do Messias, ou seja, do próprio Senhor Jesus, né? A gente tem aqui o Salmo 69, o Salmo 72 também, o Salmo 109, o 110 e o 118, além de outros. Existem outras menções ao Messias e à pessoa do Senhor Jesus, e aqui novamente, essa lista ela não é exaustiva, mas ela traz alguns exemplos de salmos que falam sobre detalhes da vida do Messias, detalhes do Messias, e que não estão eventualmente aqui, podem não estar nessa lista, ok? Vamos lá. Eu quero então propor que a gente leia, que a gente, nessa oportunidade aqui, que a gente se concentre bastante nesse Salmo 22, para exatamente como a gente estava falando agora, esse Salmo 22 é o Salmo, talvez, se é que a gente possa dizer assim, se é que a gente pode falar nesse sentido, é o Salmo messiânico por excelência, porque é o Salmo em que a gente tem realmente muitos detalhes a respeito do Senhor Jesus e a respeito, inclusive, dos últimos momentos da vida do Senhor Jesus e também, por que não, aí um pouquinho mais para frente também, numa segunda parte desse salmo, ele fala da vida, da fase após a ressurreição do Senhor Jesus também. Então vamos lá para o Salmo 22. Quero propor então que nós leiamos esse salmo e tenhamos esse salmo com foco nessa aula, nessa presente aula. Vamos lá para o Salmo 22, a gente lê assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes.
Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Olha que impressionante o salmista aqui, muito antes aqui, eu estou fazendo um parênteses, desculpe, muito antes aqui da efetiva crucificação do Senhor Jesus, aqui, muitos anos antes disso, o salmista colocando esse detalhe tão minucioso, né, da morte de Jesus. Versículo 17, desculpe. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Outra profecia muito precisa a respeito de Jesus. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E aqui outro parênteses, desculpem. A partir do versículo 21, a gente já tem uma mudança do cenário. Ok? Vamos lá. Versículo 23 agora. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Muito bem. Agora a gente vai um pouquinho mais para frente aqui, para o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus a gente vai ver como esse salmo, como a gente já falou, já fez até antecipou algumas coisas, mas como esse Salmo 22 ele foi extremamente preciso na figura de Jesus, na sua morte, na sua crucificação. Vamos lá para o capítulo 27 do Evangelho de Mateus,
Eu quero ler a partir do versículo 33. A gente lê dessa forma, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Veja só, parênteses aqui, veja que a gente tem no Salmo 22 uma citação precisa a respeito disso, de deitar sortes, de repartir as vestes de Jesus. Vamos lá para o versículo 36 agora. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vejam que todas essas coisas estão no Salmo 22. Toda essa questão de várias pessoas escarnecendo de Jesus, dizendo: olha, se confiou em Deus, ó, ele que o Senhor o livre então, que se é assim, se você é filho de Deus, então desça aí da cruz. E todas essas coisas foram precisamente descritas no Salmo 22 com um detalhe impressionante. Parece até alguém ali presente naquele momento, escrevendo, relatando aquilo que estava enxergando ali naquele dia no Gólgota, aquele dia em que o Senhor Jesus foi crucificado. Continuando aqui no versículo 45. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Primeiro versículo do Salmo 22 aqui. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eu quero ler até esse versículo aqui, o versículo 50, quando Jesus, então, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vejam que, como a gente está falando, existem detalhes precisos, extremamente precisos, né, no Salmo 22 a respeito desse momento em que Jesus foi crucificado. É um retrato perfeito, é um retrato fiel, né, de tudo aquilo que viria a acontecer. Por exemplo, né, no Salmo 22, a gente vê ali do versículo 6 até o versículo 8, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Né? Veja, aqui no versículo 12 também, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Né? Esse é um detalhe que inclusive a ciência, quem precisa ser a ciência, né? Se você crucifica uma pessoa e pendura a cruz, né, você imagina como é que fica assim, aquela pessoa ali, né, pendurada. Os ossos realmente eles se desprendem todos, né, muitos enfim, essas são consequências terríveis para o corpo, né, para o corpo humano.
Você submeter alguém a uma crucificação é algo extremamente cruel, né? Que aí o Império Romano fazia com os seus inimigos. Né? E aqui tem outros detalhes que a gente... Basta que a gente releia aqui, e eu não vou fazer isso por uma questão aqui de tempo também, mas a gente relendo, né, a gente relendo aqui o Salmo 22 e comparando com Mateus 27 e também com os outros evangelhos, né, a gente vai ver uma série de detalhes, né, do Salmo 22 em que a gente vê realmente, como a gente disse agora há pouco. Parece até que existia alguém, né, que o salmista aqui, quem escreveu o Salmo 22, ele estava ali ao pé da cruz e estava ali relatando tudo o que acontecia, tudo o que ele estava vendo e colocando aqui algo que a gente sabe que não foi o que aconteceu, porque afinal de contas esse Salmo 22, salmo escrito por Davi, ele foi escrito muitos séculos antes aqui da vinda de Jesus e da sua morte, da sua vida e da sua morte, né? Enfim, o versículo 2 é interessante porque a gente vê exatamente Davi colocando aqui a descrição, né, do Messias, do Senhor Jesus, né, dizendo o seguinte: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Eu quero me centrar bastante nessa questão de e não me respondes. E aí depois, né, no versículo 21, a gente vê o seguinte, na segunda parte do versículo 21 do Salmo 22. Eu vou ler inteiro o versículo 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então, não me respondes ali no versículo 2. Sim, tu me respondes no versículo 21, na segunda parte. E aí, como a gente estava dizendo, né? Aí, esse versículo 21, ele inaugura, digamos assim, a fase seguinte. O Senhor Jesus já ressurreto, depois da sua ressurreição. E aí a gente vê a partir do versículo 21 todas as coisas de uma forma poética, né? De todas as coisas, de tudo que acontecerá e de tudo que aconteceu já e de tudo que acontecerá também, né? Inclusive a gente pode dizer que fala até do final dos tempos, né? Quando a posteridade os servirá, desculpem, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, enfim. Fala inclusive dos últimos tempos mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Aliás, o que é importante, né? A gente... um detalhe muito importante que a gente deve extrair desse Salmo 22 e também das palavras de Jesus ali, proferidas ali quando ele estava na cruz, pendurado ali na cruz, né? Crucificado pelos romanos, né? Na verdade, não pelos romanos, sim pelos romanos, executado pelos romanos, mas levado à cruz pelos judeus, né? Pelos seus, né? Por aqueles que deveriam ser dele. Enfim, o que será que quer dizer exatamente o Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero parar um pouquinho para pensar a respeito dessa palavra de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus desamparou Jesus? Será que Deus realmente, né? Deus realmente deixou Jesus ali naquele instante, né? Ou será que foi uma expressão, né? Teria sido uma expressão do Senhor Jesus, do homem Jesus ali, uma expressão de desespero? Olha, Senhor, por que tu me deixaste assim? Por que me desamparaste? Será que Deus, o Senhor, desamparou Jesus mesmo? Deixou.
o Senhor Jesus desamparou, desculpem, o Senhor Deus, nosso Pai, desamparou Jesus naquele momento. Ele deixou Jesus ali na cruz, porque existia a necessidade de ele abandonar Jesus e jogar sobre Jesus ali toda a sua ira sobre o pecado. Toda a sua ira sobre o pecado de todas as pessoas, de todos os tempos e de todo o mundo. É muita coisa. É muita coisa. E é por isso que Jesus ficou desesperado naquele momento. Jesus ele se viu desamparado, ele se viu realmente sozinho. Aquele que era Deus, aquele que é Deus, é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem, ele virou homem, simplesmente homem, pobre, miserável como nós somos. Tem até uma expressão aqui que o salmista usa, né? Que é como Jesus ele se sentiu naquele momento ali, né? Ele se sentiu ali no versículo 5, no versículo 6, desculpem, mas eu sou verme e não homem. Porque a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão de ser abandonado por Deus, né? Mas é realmente ali, Jesus ele se viu da forma mais miserável e uma forma, por que não, uma forma pior do que a nossa, né? Nós somos homens pecadores nessa carne corrompida que nós temos, que nós somos, em que nós nos encontramos, né? E Jesus ele se encontrou exatamente dessa forma e até um pouquinho pior, como eu quero falar nessa aula, né? E é por isso que, inclusive, aqui o salmista diz: eu sou verme e não homem. Vejam, como é que é essa questão, né, de Deus abandonar Jesus, de Deus jogar sobre Jesus toda a sua ira, toda a sua ira contra o pecado, né, sobre aquele que era o seu filho, né? Eu me lembro muito, isso me faz lembrar muito da profecia de Isaías. Isaías 53, você deve conhecer muito bem, ou se não conhece, a gente vai falar ainda sobre nesses estudos aqui. Isaías está um pouquinho mais para frente, né? O primeiro dos livros proféticos. E lá no capítulo 53 de Isaías, a gente tem lá no versículo 5 o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é uma outra figura, né? O Isaías 53 é um outro retrato muito preciso, né, a respeito do sacrifício de Jesus. E a gente vai chegar lá daqui a algumas aulas, né, e a gente vai ver o que fala, o que diz o capítulo 53 de Isaías, mas posso dizer já, é muito parecido em termos de retrato dessa cena, né, dessa cena de Jesus na cruz, muito parecido com o Salmo 22 nesse aspecto. E eu quero falar sobre esse castigo que nos traz a paz. E eu quero pensar a respeito disso, né, a respeito desse castigo. Qual é o castigo que é devido ao homem? Qual é o castigo? Qual é o castigo devido ao homem que é pecador? Qualquer um de nós é pecador. Qual é o castigo que é devido ao pecador? Não importa se ele tem um pecado, 1 milhão, 3 milhões, 4 bilhões, 5 trilhões, 7 quatrilhões de pecados, não importa. Importa de alguma forma, mas para Deus não importa.
Importa se ele tiver um pecado ou 4 trilhões de pecados, ele não pode conviver com esse homem, com esse pecado, nem que seja. Ele não tem como conviver com o pecado. Ele é perfeito, ele é santo, e ele simplesmente alguém que chega com pecado, com sangue nas mãos, digamos assim, né, como a Bíblia muitas vezes diz, com sangue de pecados, né, nas mãos, nem que seja um pecado só, né, nem que seja um pecadinho que seja, né, a gente é meio complicado talvez falar sobre pecado, pecadinho, pecadão, mas só para a gente realmente nesse momento entender. Um pecadinho pequeno que seja, chega perante o Senhor e ele vai dizer, não, você não pode ficar aqui porque eu não me misturo com o pecado, não me misturo com o mal. Eu sou perfeito e sou santo e não posso conviver com o pecado. Ou seja, qual é o castigo devido a quem tem o pecado? É viver fora da presença de Deus. É viver longe da presença de Deus. É não conseguir entrar na presença do Senhor. Esse é o castigo do pecador. Não foi assim com Adão, por exemplo, os nossos pais ali, nossos primeiros pais ali, eles no momento que pecaram, Deus ele fez o quê? Olha, falei para vocês, né? Falei para vocês não fazerem aquilo que eu falei que não era para fazer, vocês foram lá e fizeram. Agora é o seguinte, agora eu vou ter que tirar vocês daqui, porque eu não posso mais conviver com vocês. Vocês são pecadores agora, vocês transgrediram, ou seja, agora vocês cometeram um erro, erraram o alvo, e agora eu não posso mais conviver com vocês. E aí Adão e Eva foram ali expulsos da presença do Senhor. E esse é o grande castigo nosso, viver fora da presença do Senhor, porque nós somos pecadores. E esse é o castigo devido. Agora vamos pensar um pouquinho a respeito dessa questão de viver fora da presença do Senhor, né? O que seria viver fora da presença do Senhor? Viver longe da presença do Senhor, que é o castigo, enfim, que é devido àquele que tem pecado. Vamos pensar que viver fora da presença do Senhor é viver sem nenhum tipo de manifestação da bondade, daquilo que o Senhor tem de bom, daquilo que o Senhor nos oferece, né, da sua benignidade, da sua misericórdia, ter uma vida, viver fora de qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você conhece algum lugar em que realmente a maldade impere, em que você não tenha nenhum tipo de manifestação da bondade de Deus? Vamos pensar um pouquinho? Eu não consigo pensar num lugar, numa situação em que você não tenha absolutamente nenhuma manifestação da presença de Deus. Isso, um lugar, ou uma situação, um cenário sem nenhum tipo de presença de Deus, nada mais é do que o inferno. O inferno, digamos assim, se a gente for pensar no lugar, né? O inferno é o lugar em que Deus não está presente, de nenhuma forma. Deus não... Ali no inferno você não tem nenhuma manifestação de bondade, nenhuma manifestação de misericórdia. Ali é tudo maldade. Tudo, absolutamente tudo é maldade. O inferno é isso. E é esse o castigo que está reservado ao pecador. É o inferno, porque é o quê? É longe da presença do Senhor. Esse é o castigo que é devido ao pecador. É viver fora da presença do Senhor, ou seja, é viver no inferno. É viver em uma situação, digamos assim,
não quero falar de lugar, mas em uma situação em que, e inferno, se a gente for pensar em eternidade, uma situação que se prolonga pela eternidade, mas é um local onde a gente não tem nenhum tipo de manifestação da bondade e da misericórdia do Senhor. Vamos pensar um pouquinho na Terra, se existe algum lugar assim. Eu não consigo pensar, mas quem tem aula aqui, quem já está comigo há algum tempo, já tem aula comigo há algum tempo, eu sempre dou um exemplo de talvez um lugar que possa talvez se aproximar um pouquinho desse lugar que a gente chama de inferno, né? Vamos pensar num presídio em que estão lá os piores condenados, as piores. Tem gente lá de tudo quanto é tipo de facção criminosa, né? Enfim, superlotado, aquela coisa que eu não posso nem imaginar o que seja, né? E eu nem ouso fazer isso, nem quero, nem gosto muito de fazer esse tipo de exercício, né? Como eu acabo fazendo, mas talvez dê um pouco da extensão e da ideia, dê um pouco de ideia do que seja esse inferno, né? É um lugar que você tem muita gente má junta, né? Muita gente com péssimos sentimentos. É ali. Ali talvez seja um lugar muito próximo, mas mesmo ali não é inferno, porque mesmo ali você tem algumas manifestações do Senhor. Afinal de contas, o Senhor, ele está presente nesse mundo. O Espírito de Deus, ele está conosco. O Espírito de Deus, ele age. Ainda que as pessoas não permitam isso, ainda que as pessoas não queiram que isso aconteça, o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo no nosso mundo. E ele age, inclusive, nesses locais. Então a gente não pode dizer que lá no presídio você não tenha nenhum tipo de uma faísquinha da presença de Deus. Você tem. Mesmo lá você tem. De repente, alguém pode tratar com uma certa amizade o outro, tanto é que existem ali aquelas regras de conduta, regras de ética dentro do presídio, né? As facções ali, elas acabam tendo algumas regrinhas e alguma fidelidade, entre aspas, né? Algumas regras de conduta e de ética e de moral. A moral é meio torta, mas existe ainda. Existe. Coisa que no inferno nem isso tem. Você não tem nenhum tipo de faísca de moralidade, de ética, de quem sabe, alguma fidelidade a alguém. No inferno é todo mundo, cada um por si, o diabo contra todos, né? É uma coisa terrível, é uma coisa que você... Enfim, é um local uma situação, digamos assim, uma situação extremamente triste. Fora da presença do Senhor. Você viver fora da presença do Senhor é viver no inferno. Você viver com o Senhor longe de você, e isso que a gente está falando é exatamente isso, é o castigo. O castigo do homem é esse. O castigo do homem pelo pecado é viver fora da presença do Senhor. E aí eu quero chegar num ponto muito extremo daquilo que a gente está falando de Jesus, porque no momento em que o Senhor, Deus nosso Pai, abandonou Jesus à própria sorte, digamos assim, abandonou o Senhor Jesus para jogar sobre ele a ira pelo pecado, Jesus nada mais, nada menos que experimentou o inferno. Porque não é isso que a gente está falando? Viver fora da presença de Deus, né? Viver
longe de Deus é exatamente o inferno. E Jesus viveu o inferno nesse momento em que Deus o abandonou e jogou sobre ele a ira pelo pecado. O pecado meu e seu, o pecado de todas as pessoas, desde o início dos tempos ali com Adão, e até todas as pessoas que viverão até o final dos tempos. Todos esses pecados, toda a ira de Deus por todos esses pecados aí cometidos, eles foram jogados em cima de Jesus, e Jesus ali, sozinho, no inferno, nesse momento, não no lugar do inferno, não no lugar chamado inferno, mas na situação como se fosse exatamente o inferno. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de você, de Jesus falar assim, né, através do salmista, mas eu sou verme. Ele foi reduzido ali a quase, realmente ao pior dos homens, ao pior tipo de situação, né? Aliás, é a situação que nós merecíamos. É por isso que Isaías diz ali, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nós merecíamos estava sobre Jesus. O castigo que nós merecíamos é qual? Novamente dizendo, era o inferno. E o castigo que nós merecíamos, que é o inferno, estava sobre Jesus, e Jesus viveu exatamente esse inferno por ter sido abandonado por Deus. Vejam como isso é profundo, e vejam como isso tem que trazer um significado muito maior, se é que você já não teve essa experiência, né, de compreender realmente a profundidade do sacrifício de Jesus, que foi esse. Jesus ele foi para o inferno por você e por mim. Jesus ele viveu o inferno. E ele, nesse momento em que ele... eu me lembro, né, nesse momento em que Jesus ele vive essa questão, né, de viver o inferno, de viver longe, totalmente longe de Deus e totalmente longe da misericórdia, porque ali naquele momento Jesus estava carregando no seu ombro, né? Desculpa, eu coloquei no microfone, estou tocando no microfone, mas ele estava no seu ombro carregando toda a ira de Deus sobre ele, ou seja, Deus estava jogando toda a sua ira, toda a sua fúria, digamos assim, né? toda a sua revolta contra o pecado em cima de Jesus, ou seja, Jesus ali era um verme. Né? E ali eu começo a me lembrar de Jesus no Getsêmani. Jesus orando ali, e certamente, eu não vou dizer que o sofrimento físico de Jesus ele não foi um grande sofrimento, foi um sofrimento extremo, foi um grande sofrimento, mas o maior problema para Jesus era exatamente viver esse inferno que a gente está falando. Esse terror, esse verdadeiro terror, a gente não consegue imaginar o que deve ser viver no inferno. Nem quero saber. Nem quero. Mas viver o inferno, ainda que seja por alguns instantes, e não foram poucos, porque afinal de contas, você viver um segundo numa situação extrema, parece que são dias, são horas, são anos, né? E foi isso que Jesus viveu por mim e por você. Eu tenho certeza, voltando aqui ao Getsêmani, eu tenho certeza que esse foi o principal motivo, né? O principal motivo de Jesus ter ficado tão tenso a ponto de suar sangue, a ponto de seu suor ser o suor de sangue. Isso deve nos trazer uma compreensão muito grande a respeito do sacrifício dele por nós. E eu fico pensando também, né? Todas aquelas tentações que Jesus teve ali quando estava pendurado na cruz. E ele ainda na presença do Senhor Deus, e ele ali vendo aquelas pessoas dizendo assim, olha, vai, desce da cruz aí,
Porque aqui está dizendo exatamente isso, né? Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Eu fico pensando em todas aquelas pessoas utilizadas e usadas por Satanás para tentar Jesus, né? Tentar Jesus, olha, desce dessa cruz aí. Isso foi uma tentação horrível para Jesus. Porque Jesus ele tinha todo o poder para fazer isso. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter descido da cruz. Ele podia ter matado todo mundo. Ele podia ter feito o que ele pode fazer, o que ele podia fazer. Ele é Deus. Ele tem todo esse poder. Ele poderia ter exterminado tudo aquilo. Ele podia ter acabado com tudo aquilo. E eu fico imaginando como aqui a gente vê o que os nossos olhos veem, né? As pessoas falando isso de Jesus, as pessoas desafiando, olha, você não falou que é Deus, então desce daí. Isso são as pessoas falando, mas e Satanás? Satanás e os demônios ali, que tipo de tentação Jesus não sofreu? Além dessas que a gente está vendo aqui, que a gente viu e a gente vê na palavra, né? Na palavra do Senhor, no Salmo, pelo salmista. Eu não sei se você assistiu aquele filme do Mel Gibson, ele já é um pouco antigo, né? Já tem alguns anos, já tem acho que uns 15 anos aí que ele foi lançado, A Paixão de Cristo. É um filme extremamente forte, mas é um filme que ele retrata muito bem algumas coisas. E eu fico pensando, e tem uma cena desse filme que me chamou bastante atenção, que é Satanás aparecendo com uma criancinha no colo, uma criança monstruosa, né? No colo ali, apareceu para Jesus no momento ali que ele estava sendo, que ele foi açoitado ali. E eu fico imaginando ali Satanás e os demônios ali, ao redor de Jesus ali na cruz, que eles devem ter feito exatamente isso que eu... muito próximo disso, daquilo que está nessa cena que eu falei para você, né? Satanás carregando ali uma criança, né? Uma criança feito um monstro, né? Mas Satanás dizendo assim, meu, o teu pai está fazendo isso com você, você não... Como é que você continua a servir esse teu pai? Esse teu pai é ruim demais, ele é perverso. O que você está fazendo aí? Desce daí, você não pode descer? Você pode descer, desce daí, meu. O que você está fazendo aí em cima? Você vai morrer por causa desse monte de gente. Olha esses caras aí que eles estão falando de você. Você vai morrer por causa deles. Manda todo mundo pro inferno. Esses caras aí não merecem. Olha o que os caras cuspiram em você, os caras te chicotearam. Estão acabaram com você, olha como é que você está, desce daí dessa cruz, meu, o que você está fazendo aí? Imaginem Satanás sujo como ele é, o que ele pode ter, o que ele deve ter falado para Jesus nesse momento, né? Utilizando exatamente essa figura que eu estou falando sobre ele carregar uma criança, né? Uma criança na cruz, dizendo assim, olha, o teu pai tá te entregando aí, o teu pai fala que te ama, mas ele não te ama nada, olha o que ele está fazendo com você. Imaginem isso, imaginem essa tentação que Jesus passou, e imaginem ele sabendo que ele ia viver o inferno por causa de você e por causa de mim. E ele cumpriu, e ele passou por todas essas tentações, ele passou por todos esses desafios para salvar você e salvar mim. Esse significado, né? O significado do Deus meu, por que me desamparaste? Ele deve calar muito fundo no nosso coração. Ele deve realmente dar um significado muito mais profundo do que ele já tem, para que a gente
entenda com toda a profundidade o sacrifício de Jesus por mim e por você. Ele, o Senhor Jesus, ele viveu o inferno por conta de você e por conta de mim, para nos salvar. E isso, talvez a gente não consiga realmente entender na sua plenitude, a gente ter a dimensão do que foi isso, mas certamente a gente pode dizer que o amor de Jesus por nós é uma coisa, o amor de Deus por nós, o amor de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo por nós é algo que, se a gente for parar para pensar em todos esses detalhes, são coisas extremamente grandioso demais. Isso deve nos fazer com que a gente realmente louve e adore o nosso Pai, o seu Filho Jesus, né? De uma forma cada vez mais intensa e significativa. Que o Senhor assim nos dê muito mais compreensão e dimensão sobre esse grande sacrifício de Jesus por nós, esse sacrifício vicário que nos trouxe a paz. O castigo que estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus, nos trouxe essa paz, e é graças a esse amor que nós temos aí o privilégio de termos essa esperança da vida eterna, não a esperança de que talvez vá acontecer, mas a esperança de que nós estamos apenas esperando isso acontecer. Não é a esperança da possibilidade, é a esperança de algo que ainda não veio, mas que nós temos a certeza de que vai acontecer. Que o Senhor assim nos abençoe e que o Senhor assim nos dê cada vez mais capacidade para sermos, não vou dizer dignos, que nunca seremos dignos, mas que aprendamos realmente a dar pelo menos um pouco, né, daquilo que nos foi dado de graça, que é essa salvação eterna por meio do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, até a próxima aula.